Olá, nós vamos falar hoje sobre o problema do fogo no meio rural brasileiro. Um problema grave. E quando a gente fala de fogo no meio rural, a gente está falando principalmente de queimadas e incêndios florestais. A queimada é aquele fogo utilizado pelo produtor com determinado objetivo, em uma área delimitada. Por exemplo, quando ele coloca fogo para fazer o rebrote da pastagem, ou quando ele usa o fogo para fazer uma roça de subsistência, ou mesmo na conversão do uso de solo para o desmatamento. Você vê que esse fogo ele é utilizado em um local determinado, de maneira controlada e com um objetivo. Já o incêndio florestal não tem objetivo, ele é o fogo que se propaga livremente, seja em áreas de produção, ou seja em áreas naturais, florestas, cerrados, causando um grande prejuízo. E quando a gente fala em prejuízo, além dos prejuízos ambientais, a emissão de gases de efeito estufa, que está causando as mudanças climáticas, além dos problemas de degradação física, química do solo, perda de biodiversidade por morte de florestas, de animais, a gente também tem prejuízos econômicos graves causados pelas queimadas e incêndios florestais, como, por exemplo, a perda de pastagens cultivadas, a queima de culturas anuais, de culturas perenes, a queima de cercas, de implementos agrícolas, de equipamentos, benfeitorias. Então, é um prejuízo muito grande e que o produtor rural precisa evitar. Quando a gente está falando, por exemplo, mostrando essa imagem no Vale do Araguaia, a gente pode verificar aí que o gado está completamente sem pastagem, sem alimentação. E muitas vezes, quando ela ocorre no início do período seco, é pior ainda, porque você tem aí 2 a 3 meses sem chuva, sem rebrote, sem alimentação para o gado. Muitas vezes também o gado pode ficar cercado pelo fogo e ocorre também a morte dos animais. Então, os prejuízos são imensos e é muito importante que o produtor rural esteja preparado, faça prevenção e possa dar uma primeira resposta para os incêndios florestais, porque muitas vezes o serviço público pode não chegar a tempo de fazer o controle daquele incêndio. Quando a gente fala em prevenção, a gente está falando principalmente da prevenção dos riscos e da propagação. No caso da prevenção dos riscos, o produtor pode, na sua própria área, conversar com os funcionários, conversar com as crianças, para que se diminua o uso do fogo. Muitas vezes um incêndio florestal pode se originar de uma queima de lixo, de uma queima de folhas no quintal de uma casa. Então, se for um assentamento, conversar com a comunidade, que os assentados se organizem para substituir o uso do fogo, ou quando forem usar, o façam de maneira controlada para evitar maiores prejuízos. Outra maneira do produtor fazer a prevenção é através da construção de aceros. E eles podem ser construídos ou podem ser feitos a partir de caminhos já pré-existentes, de estruturas já pré-existentes, como no caso de uma estrada. Essa estrada, se ela ficar bem limpa, se a gente fizer uma limpeza nas bordas dela, ela vai funcionar como uma barreira para os incêndios florestais, e vai servir como acero. Mas muitas vezes as estruturas existentes na propriedade, as estradas, elas não são suficientes para que o incêndio, para evitar a entrada do incêndio naquele local. Então é preciso construir mais aceros. E nesse caso, ele pode usar, por exemplo, ferramentas manuais existentes em qualquer propriedade. A foice, a enxada, o rastelo. O importante é que seja quebrada essa continuidade do material combustível no chão. Quebrar a continuidade de folhas, de capins, deixando só o solo mineral, só a terra mesmo. E aí, se o incêndio chegar aqui, ele não vai continuar se propagando. Para áreas mais extensas, ele pode usar, por exemplo, as ferramentas, os implementos agrícolas que ele tem lá. A grade, a roçadeira, na beira da cerca, o próprio arado, são implementos agrícolas que vão acelerar bastante esse processo de construção dos aceros. Mas por mais que a gente faça uma boa prevenção e evite a ocorrência e a propagação de incêndios florestais, o produtor rural ele tem que estar sempre preparado para uma eventual ocorrência ou um incêndio que venha de fora. Então, como é que a gente vai fazer essa preparação? Vamos pegar o exemplo aqui desse pessoal que está se preparando para o período crítico aí no estado do Mato Grosso. Eles trabalham num parque nacional e antes do período crítico de incêndios, então lá por abril, maio, eles já pegam todo o material que eles vão utilizar. Já preparam seu equipamento de proteção individual, pegam todas as ferramentas, conferem acabamentos, se estão afiadas,
se as bombas costais estão lubrificadas e separam todo aquele material que vai ser utilizado para o combate de incêndio florestal. Porque uma coisa importantíssima é o que a gente chama de tempo de resposta. É o tempo entre você ver que um incêndio começou e chegar nele. E se eu não tiver com tudo isso já preparado, num lugar especificado, no momento que começar o incêndio florestal, tiver que encabar a ferramenta, lubrificar, chega lá, as coisas estiverem todas em más condições, ele não vai ter eficiência e não vai conseguir controlar adequadamente aquele incêndio florestal. Então a gente sempre fala, essa preparação é o segredo. O produtor rural precisa, antes do período crítico de incêndios florestais, verificar tudo aquilo que ele tem disponível para fazer esse combate de incêndio e deixar prontinho para poder usar quando começar o incêndio. E essa preparação, ela não tem nada de complicado, porque muitas dessas ferramentas o produtor rural tem na sua propriedade. É claro, se ele puder comprar mais ferramentas exclusivas, né, adaptadas para o combate de incêndio florestal, vai ser muito melhor. Mas se não, muitas vezes ele tem isso tudo na sua propriedade. Então essa fase de preparação também, se ele tiver mapas, se ele puder utilizar a internet, se ele puder fazer uma pesquisa do histórico de incêndios naquela região, é ótimo. Mas se não, ele pode fazer com os recursos que ele tem, né? Por exemplo, se você tiver um mapa melhor, mas se não, todo mundo conhece a sua propriedade. Então, como no exemplo dessa comunidade, eles estão fazendo o quê? Eles próprios estão fazendo um mapa, colocando ali aonde que estão as casas, que são as áreas de risco, aonde são as roças que vão ser queimadas, onde estão as estradas que vão funcionar como aceros, como barreiras de fogo, pontos de captação de água, como chegar rapidamente em qualquer local dessa propriedade, dessa comunidade, para fazer rapidamente combate de incêndios florestais. Então essa preparação, ela não precisa de muito custo. E muitas vezes as ferramentas para fazer a prevenção e o combate de incêndios florestais, elas já existem na propriedade. Basta que o produtor deixe elas prontas para serem rapidamente utilizadas caso ocorra um incêndio. Se estamos bem preparados para o combate, se todas as ferramentas estão boas, prontas, então a gente pode fazer essa supressão desse incêndio que está ameaçando essa propriedade. Mas dependendo da intensidade e da velocidade do incêndio florestal, não é possível trabalhar na margem das chamas. A gente precisa trabalhar mais afastado do incêndio. E nesse caso, a gente vai fazer uma abertura de linha de defesa, que é a quebra da continuidade dos combustíveis no solo. A exemplo do que a gente fazia no acero. A diferença é que o acero é uma técnica de prevenção. A gente faz preventivamente. Quando a gente abre essa linha, quando a gente quebra essa continuidade dos combustíveis durante o combate de incêndios florestais, a gente chama de linha de defesa, né? A gente vai calcular a velocidade do incêndio, vai tomar uma distância segura, vai abrir essa linha e quando ele chegar ali, ele vai ser controlado só pela linha ou muitas vezes através do uso de outras técnicas, como o contrafogo, que é muito comum no meio rural brasileiro. O contrafogo, ele é uma técnica perigosa, que muitas vezes acaba causando acidentes maiores e prejuízos maiores do que incêndio florestal, né? Então, por isso, ele é preciso ter muito cuidado na aplicação dessa técnica. Mas, muitas vezes, logo após o controle do incêndio florestal, todo mundo, já cansado de uma atividade extenuante, vai embora para sua casa e não faz uma das atividades, uma das fases mais importantes que existe no controle de incêndios florestais, que é a extinção. Por quê? Porque depois que a gente controlou aquela beira do incêndio, que controlou a propagação do incêndio, ainda tem muita coisa queimando lá no meio. São troncos caídos, são árvores de pé, né? São fezes de boi que ficam lá fumaçando muitos dias. E esse material, com o vento, ele pode ser transportado para fora da área queimada e começar um novo incêndio florestal. Então, essa fase de extinção ela é uma fase importantíssima, difícil de ser bem feita, porque as pessoas estão cansadas e depois que vira o fogo controlado pensam que não há mais perigo. Mas é importantíssimo ficar na área e a uma distância que vai variar aí de 10 a 30 metros da borda da área controlada do incêndio florestal. É preciso apagar completamente todo o fogo que existe naquele local, senão há um risco dele retornar depois. É o que esse pessoal está fazendo aí, né? Com bombas costais, enxada, motosserra, tudo aquilo que foi utilizado para combater o incêndio florestal deve ser mantido no local até fazer a extinção completa do incêndio.
Então, essas são as atividades que o produtor rural pode fazer para evitar a ocorrência de incêndios florestais na sua propriedade ou para controlar quando eles chegarem. Porém, o combate de incêndios ele é uma tarefa perigosa, complexa e que precisa de ter muita organização e conhecimentos acerca do comportamento do fogo. É isso que nós vamos falar na próxima aula, sobre o comportamento do fogo, como que ele vai se propagar e o que vai influenciar isso para que a gente possa fazer o combate com segurança e eficiência. Até lá!